No coração da Anatólia, na mágica região da Capadócia, a paisagem parece retirada de um sonho. Chaminés de fadas e vales esculpidos pelo vento e pelo tempo foram testemunhas da ascensão e queda de impérios. Mas o maior segredo desta terra não estava à vista de todos, mas enterrado na escuridão, esperando pacientemente para ser despertado. Em 1963, um homem, no simples ato de renovar sua casa, derrubou uma parede e, em vez de encontrar os alicerces de seu lar, espiou o abismo de uma cidade perdida, um labirinto subterrâneo que mudaria para sempre nossa compreensão da história antiga, Derinkuyu. Para entender a magnitude dessa descoberta, devemos imaginar a Turquia dos anos 60, um país que olhava para o futuro, para a modernização. Na pequena vila de Derinkuyu, um residente anônimo, longe das grandes expedições arqueológicas, deparou-se com uma revelação que nem o mais audacioso dos exploradores poderia ter antecipado. Atrás de uma parede de seu porão, abriu-se um corredor escuro, armado com pouco mais do que uma lanterna e uma curiosidade insaciável. Ele se aventurou na penumbra. O que descobriu não era uma caverna, nem um simples túnel. Era o limiar de um mundo subterrâneo de uma escala monumental. A notícia de uma cidade completa, escavada à mão na rocha vulcânica, se espalhou como um rastilho de pólvora, atraindo arqueólogos e aventureiros de todo o mundo. O assombro inicial deu lugar a uma pergunta avassaladora. Quem construiu essa maravilha e, acima de tudo, por quê? Que ameaça tão terrível poderia ter forçado uma civilização inteira a abandonar a luz do sol e esculpir sua existência nas entranhas da Terra? As respostas a essas perguntas nos obrigam a retroceder milênios no tempo, a uma Capadócia que era um cruzamento de caminhos e um campo de batalha. Esta região sempre foi uma encruzilhada de impérios. Hititas, frígios, persas, romanos e bizantinos, todos deixaram sua marca. Todos lutaram pelo controle desta terra estratégica. As invasões eram uma constante na vida de seus habitantes. Nesse contexto de conflito perpétuo, a sobrevivência exigia um engenho extraordinário. Os antigos capadócios, assediados por exércitos e saqueadores, não construíram castelos nas colinas, mas olharam para baixo, transformando a macia rocha de tufo em um refúgio inexpugnável. Assim, o homem que apenas queria remodelar sua casa se tornou o descobridor involuntário de uma saga que abarcava séculos. A pesquisa, liderada por arqueólogos turcos, começou a revelar a surpreendente complexidade de Derinkuyu. Não se tratava de um simples refúgio, mas de uma metrópole subterrânea de múltiplos níveis, capaz de abrigar mais de 20.000 pessoas. A cada nova câmara descoberta, o mistério se tornava mais profundo. Foram encontradas habitações, estábulos para o gado, prensas de vinho e óleo, armazéns de grãos, poços de água e até igrejas e escolas. A pergunta que obcecava os pesquisadores, como o professor Ismail Yilmaz, era como uma sociedade antiga, sem ferramentas modernas, pôde conceber e executar uma proeza de engenharia de tal magnitude. Os sistemas de ventilação, consistindo em poços que descem mais de 50 metros para fornecer ar fresco aos níveis mais profundos, são uma maravilha do planejamento. Enormes portas de pedra circulares com mais de 500 quilos podiam rolar para selar os corredores, transformando a cidade em uma fortaleza impenetrável. Foram os hititas, mestres da fortificação, os arquitetos originais? Ou foram os cristãos primitivos, fugindo da perseguição romana, que expandiram essas estruturas até transformá-las na cidade que hoje conhecemos? A descoberta de Derinkuyu não foi apenas um triunfo arqueológico. Foi o descerramento de um véu que nos obriga a reconsiderar a história da resiliência humana. A cidade não é apenas um conjunto de túneis e cômodos. É um monumento à capacidade de adaptação, um testamento de uma comunidade que escolheu a escuridão para sobreviver à tirania do mundo exterior. Mas a cada resposta que os arqueólogos encontravam, surgiam novas e mais inquietantes perguntas. Era Derinkuyu uma cidade única ou fazia parte de uma rede subterrânea ainda maior que conectava toda a região? Qual era a verdadeira história das almas que viveram, amaram e morreram neste mundo sem sol? A descoberta de 1963 não foi o fim da história, mas o começo de uma jornada rumo ao desconhecido. No próximo capítulo, nos aprofundaremos nessas galerias, explorando de perto a surpreendente arquitetura de sobrevivência e os engenhosos sistemas que tornaram possível a vida a dezenas de metros abaixo da terra. A história de Derinkuyu mal começa a sussurrar seus segredos.
Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A revelação de 1963 não apenas desenterrou um lar, mas também abriu uma porta para um mundo oculto, um vasto labirinto que se estendia sob a superfície da Capadócia. A cada passo, os arqueólogos e exploradores começaram a desvendar a complexidade de Derinkuyu. É pertinente analisar o que se escondia nas profundezas desta cidade subterrânea. Para responder a essa pergunta, é necessário mergulhar no contexto histórico que envolve sua construção e o assombro que ela tem suscitado. Durante séculos, a região da Capadócia tem sido um crisol de civilizações, desde os hititas até os romanos e bizantinos. Em um ambiente marcado pela instabilidade política, a necessidade de refúgio levou os povos da área a buscar soluções engenhosas. A criação de cidades subterrâneas como Derinkuyu não foi apenas uma resposta às ameaças externas, mas também um reflexo da adaptabilidade humana. Esse ambiente de incerteza proporcionou o contexto ideal para o desenvolvimento das intrincadas estruturas subterrâneas. Os atores-chave por trás desta obra de arquitetura subterrânea são as civilizações que habitaram a Capadócia. Acredita-se que os primeiros construtores foram os hititas, que deixaram um legado de técnicas arquitetônicas inovadoras. No entanto, à medida que as invasões se intensificaram, outros povos, incluindo os frígios e posteriormente os cristãos, também se aventuraram em seus túneis. As decisões desses povos, impulsionadas pela necessidade de se proteger, moldaram a estrutura de uma cidade que, à primeira vista, poderia parecer um labirinto caótico, mas que é, na verdade, um testemunho de planejamento. Ao explorar o subsolo, os arqueólogos se depararam com um mundo que desafiava sua compreensão. As galerias se estendiam por mais de 60 metros de profundidade, conectando quartos, armazéns e sistemas de ventilação, todos projetados com uma precisão impressionante. As paredes de rocha vulcânica eram talhadas à mão. Neste labirinto, os vestígios da vida cotidiana se entrelaçam com a história da sobrevivência. Debate-se como essas civilizações, com recursos limitados, conseguiram construir uma cidade tão complexa e funcional. As respostas que ainda escapam nos levam a refletir sobre o engenho humano. As consequências imediatas desta obra monumental foram profundas. Derinkuyu não apenas forneceu refúgio, mas também se tornou um centro de atividade social e econômica. As famílias se organizavam em comunidades e os corredores ressoavam com suas vidas diárias. No entanto, esse refúgio não esteve isento de desafios. As limitações do espaço e o acesso a recursos como água e alimento apresentaram complicações. A vida na escuridão, embora segura, implicava sacrifícios e adaptações. À medida que a exploração de Derinkuyu avançava, a complexidade se aprofundava. O engenho por trás de seu design deixou muitos questionando se Derinkuyu foi uma solução temporária ou um testemunho de uma visão a longo prazo. É pertinente analisar que outros segredos aguardavam nos cantos desta cidade subterrânea. Enquanto os arqueólogos continuam seu trabalho, a história de Derinkuyu convida à reflexão sobre o engenho humano. No entanto, a questão persiste. Como esta cidade subterrânea se relaciona com a rica herança cultural da Capadócia? A resposta se encontra no capítulo seguinte, onde exploraremos a história geológica e cultural desta região, um lugar onde o tempo teceu um tapete de maravilhas e segredos. A revelação da cidade subterrânea de Derinkuyu não apenas transformou a compreensão arqueológica, mas também lançou luz sobre a complexa história da Capadócia, um território que tem sido testemunha de inúmeras culturas. Para entender o contexto de Derinkuyu, é essencial explorar a terra que a rodeia, uma vasta extensão de formações rochosas singulares e uma rica história cultural. A Capadócia, situada no coração da Turquia, é uma região moldada por forças geológicas ao longo de milhões de anos. A atividade vulcânica, que começou há aproximadamente 60 milhões de anos, deu origem a uma paisagem notável. As erupções de vulcões como o Erciyes e o Hassan depositaram cinzas que se transformaram em uma rocha macia conhecida como toba. Este material foi erodido pelo vento e pela água, dando origem às icônicas chaminés de fadas. É pertinente analisar quais histórias essas formações escondem. Desde tempos imemoriais, a Capadócia tem sido um cruzamento de caminhos. Os hititas, que dominaram a região por volta do segundo milênio antes de Cristo, foram dos primeiros a deixar sua marca, construindo cidades e fortificações. Posteriormente, os frígios, persas, gregos e romanos continuaram essa tradição.
cada um contribuindo com seu legado cultural. No entanto, a chegada dos cristãos do primeiro século de nossa era marcaria uma transformação significativa. O auge do cristianismo trouxe novas crenças que encontraram um terreno fértil na Capadócia. As comunidades cristãs, frequentemente perseguidas, encontraram refúgio na geografia inóspita. A criação de igrejas nas rochas e a construção de cidades subterrâneas como Derinkuyu são testemunhos da necessidade de proteção. Ainda se investigam os segredos de fé e resistência que se escondem nessas estruturas. À medida que as civilizações se sucediam, a cultura da Capadócia se enriquecia. A interação dos povos e suas tradições se entrelaçaram, criando um tapete cultural que perdurou. No entanto, a história da Capadócia não é apenas um relato de confluência, também está marcada por conflitos. As invasões, como a dos árabes no século VII e as incursões dos turcos seljúcidas no século XI, levaram os habitantes a buscar refúgio em suas cidades subterrâneas. Nesse contexto, é crucial considerar os personagens e decisões que moldaram o destino da Capadócia. Os líderes locais, desde os reis hititas até os governantes cristãos, desempenharam um papel fundamental. Suas decisões, fossem de expansão ou de construção de refúgios, deixaram uma marca indelével. É pertinente analisar até que ponto essas decisões foram motivadas pela necessidade de sobrevivência. O desenvolvimento de eventos ao longo dos séculos reflete a adaptabilidade dos habitantes da Capadócia. Em tempos de paz, as artes floresceram. Em épocas de conflito, a necessidade de proteção levou à criação de uma rede de cidades subterrâneas. A vida nesses espaços não era fácil, mas a engenhosidade humana se fez evidente nas soluções arquitetônicas. As consequências imediatas são palpáveis. A construção de cidades subterrâneas não apenas ofereceu refúgio, mas fomentou um senso de comunidade. À medida que as gerações passaram, essas cidades se tornaram símbolo de resistência. No entanto, a pergunta persiste: poderiam esses espaços ter sido mais do que simples refúgios? Que outros propósitos ocultos poderiam ter? A complexidade da Capadócia se aprofunda quando consideramos seu legado. As tradições orais e as lendas falam de um lugar cheio de mistérios. As chaminés de fadas são apenas uma parte dessa narrativa. Cada pedra e cada túnel de Derinkuyu conta uma história que convida a explorar mais. É pertinente analisar que segredos aguardavam nas profundezas dessas antigas cidades. À medida que a poeira dos séculos se assenta sobre a Capadócia, é essencial lembrar que sua história não terminou. A região continua sendo um lugar de descoberta. A cidade subterrânea de Derinkuyu se ergue como um símbolo da resistência humana, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a criatividade pode brilhar. Assim, ao olhar para o futuro da Capadócia, não se pode evitar perguntar o que mais está por ser descoberto. A história de Derinkuyu é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. A próxima etapa de nossa exploração nos levará aos primeiros construtores deste lugar, onde as marcas de civilizações antigas nos revelarão mais sobre quem foram os verdadeiros arquitetos desse legado. A complexidade arquitetônica revelada em Derinkuyu não surgiu do nada. Para desvendar os detalhes de sua construção, é essencial retroceder no tempo e explorar as civilizações que habitaram Capadócia. Neste capítulo, nos mergulharemos na história dos possíveis construtores originais de Derinkuyu, indagando sobre o legado dos hititas e dos frígios, cujas marcas ainda estão presentes nas profundezas da terra. Capadócia, no contexto de sua história antiga, encontrava-se em uma encruzilhada de culturas. A partir do segundo milênio antes de Cristo, a região foi testemunha da ascensão e queda de várias civilizações. O ambiente político e social era volátil, marcado pela luta pelo controle territorial. Nesse contexto, os hititas se desenvolveram, que por meio de sua habilidade diplomática e militar, conseguiram estabelecer um vasto império na Anatólia. Seu legado não se reflete apenas nas inscrições cuneiformes, mas também na arquitetura monumental e nas inovações urbanas que implementaram. Os hititas são reconhecidos por sua destreza na construção. E embora sua capital estivesse em Hattusa, é plausível que sua influência se estendesse às regiões circundantes, incluindo Capadócia. As cidades subterrâneas como Derinkuyu poderiam ter sido concebidas como refúgios contra as invasões. A existência de túneis subterrâneos poderia ter sido uma resposta às incursões de povos rivais, o que sugere que a construção de Derinkuyu pode ter começado sob seu domínio. No entanto, a questão se aprofunda ao considerar a civilização frígia.
que emergiu no primeiro milênio antes de Cristo, após a queda do Império Hitita. Os frígios, conhecidos por sua habilidade na metalurgia, também deixaram sua marca em Capadócia. A cidade de Gordion, sua capital, encontra-se a uma distância razoável de Derinkuyu, e muitos arqueólogos sugerem que os frígios puderam ter continuado ou expandido as obras subterrâneas. Esse legado compartilhado levanta a pergunta se Derinkuyu foi um produto da fusão de ambas as culturas ou se é atribuído a um único povo. Entre os personagens-chave que nos permitem vislumbrar o passado desta região está Midas, o rei frígio, cujas lendas perduram. Embora os relatos sobre sua vida estejam envoltos em mitos, sua figura representa o auge da cultura frígia. As decisões dos líderes dessas civilizações, buscando proteger seu povo, abriram caminho para a construção de obras de engenharia. À medida que as pressões externas aumentavam, a necessidade de criar refúgios tornava-se premente. Assim, o desenvolvimento de Derinkuyu não foi um ato isolado, mas uma resposta estratégica. À medida que exploramos o desenvolvimento dos eventos que levaram à construção de Derinkuyu, encontramos uma teia de influências. A arquitetura subterrânea não apenas reflete uma necessidade de proteção, mas também um engenho no planejamento. Os túneis foram escavados com uma precisão que desconcertou os arqueólogos. No entanto, a falta de evidências conclusivas sobre quem foram os responsáveis deixa um vazio em nossa compreensão. Debate-se se os hititas foram os pioneiros ou se os frígios aperfeiçoaram as estruturas existentes. As consequências desses eventos foram duradouras. A construção de cidades subterrâneas como Derinkuyu não apenas permitiu a sobrevivência de seus habitantes, mas também estabeleceu um legado arquitetônico. No entanto, o mistério persiste sobre quais eram as verdadeiras intenções por trás dessas construções e se eram simplesmente refúgios ou tinham outros propósitos. A história de Derinkuyu e seus construtores originais nos deixa com uma pergunta: que segredos aguardavam nas profundezas desta cidade? Cada escavação parece abrir novas portas para o passado, mas também levanta mais questionamentos. À medida que avançamos, torna-se evidente que a arquitetura de Derinkuyu é apenas a ponta do iceberg de uma questão muito maior. No próximo capítulo, exploraremos a arquitetura de sobrevivência que permitiu a Derinkuyu abrigar milhares de pessoas, revelando os engenhosos sistemas que tornavam possível a vida subterrânea. Serão analisados os desafios enfrentados por seus habitantes e como adaptaram suas vidas a um ambiente tão incomum. A resposta nos levará a descobrir um mundo oculto em Capadócia. A necessidade de refúgio transformou a paisagem social e arquitetônica da Capadócia, obrigando seus habitantes a buscar soluções que desafiavam a compreensão. Nesse contexto de incerteza, surgiu uma solução audaciosa: a criação de cidades subterrâneas. Entre elas, Derinkuyu se destacaria como um testemunho do engenho humano, projetada para abrigar milhares de pessoas sob a terra, em um mundo oculto. Para entender a magnitude dessa façanha, é crucial situar-se no ambiente político da região. Ao longo dos séculos, a Capadócia havia sido um cruzamento de caminhos. Desde os hititas até os romanos, os conflitos eram constantes. As invasões de povos como os persas e, mais tarde, os árabes criaram um clima de insegurança que levou as comunidades a buscar proteção no subsolo. Nesse cenário, a arquitetura não era apenas uma questão de estilo, mas uma estratégia de sobrevivência. Os líderes das comunidades locais, confrontados com a ameaça de invasões, tiveram que tomar decisões transcendentais. Entre eles, os reis hititas e as elites frígias desempenharam um papel crucial. Acredita-se que a construção de Derinkuyu começou no século VIII a.C., embora alguns vestígios possam ser anteriores. O design dessa cidade subterrânea não foi apenas um ato de resistência, foi um reflexo da inteligência e da adaptabilidade humana. A arquitetura de Derinkuyu é notável por si mesma. Com profundidades que alcançam até 60 metros e um espaço que se estima poderia abrigar entre 20 mil e 30 mil pessoas, a cidade foi esculpida na toba vulcânica. Cada canto revela técnicas de construção engenhosas. Corredores estreitos e escadas íngremes conectam níveis que incluem habitações, adegas e áreas de culto. As pedras utilizadas não são apenas resistentes, mas se ajustam perfeitamente, permitindo que as estruturas suportem a pressão. Debate-se como os antigos arquitetos de Derinkuyu conseguiram tal proeza. A resposta reside na utilização de ferramentas rudimentares, mas eficazes, juntamente com o conhecimento da geologia local.
As escavações eram realizadas com ferramentas de pedra, enquanto a disposição dos cômodos era projetada para maximizar o espaço e garantir a segurança. Os engenheiros implementaram um elaborado sistema de ventilação, com poços verticais que permitiam a circulação de ar fresco, vital para a sobrevivência. As decisões sobre a disposição dos espaços não eram aleatórias. A cidade foi organizada em vários níveis, cada um com uma função específica. No nível mais profundo, encontravam-se as zonas de armazenamento de alimentos e água. A arquitetura de Derinkuyu não apenas respondia à necessidade de defesa, mas também refletia uma compreensão da vida comunitária. Analisa-se quais motivações guiaram aqueles que projetaram esses espaços. Se foi simplesmente a necessidade de sobreviver ou se havia algo mais em jogo. As consequências imediatas da construção de Derinkuyu foram profundas. Não apenas ofereceu um refúgio seguro, mas também permitiu que as comunidades preservassem sua identidade. A vida no subsolo tornou-se um símbolo de resistência, onde as práticas cotidianas podiam persistir. No entanto, essa adaptação a um ambiente tão incomum levanta a questão de quais sacrifícios fizeram os habitantes para viver na penumbra. A análise da arquitetura de Derinkuyu continua ao longo dos séculos. É pertinente analisar como foi possível que, em uma época sem tecnologia moderna, se forjasse um labirinto tão intrincado e funcional. As respostas permanecem na sombra, esperando para serem descobertas. Enquanto as estruturas ressoam em nossa imaginação, é impossível não se perguntar quais segredos aguardavam nas profundezas. No próximo capítulo, nos aprofundaremos na vida cotidiana dos habitantes de Derinkuyu, explorando como conseguiram viver e prosperar neste mundo oculto. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A busca por compreender o funcionamento de Derinkuyu não apenas revela a habilidade arquitetônica de seus construtores, mas também a essência da vida cotidiana daqueles que habitaram seus corredores. Sob a superfície da Capadócia, a existência subterrânea narra relatos de adaptação e sobrevivência, marcados pela luta entre a necessidade de segurança e o desejo de conforto. Em um contexto histórico de invasões e migrações, os habitantes de Derinkuyu encontraram refúgio em um mundo oculto. Durante séculos, a região foi testemunha da chegada de diversas civilizações, desde os hititas até os romanos. Nesse ambiente, a construção de uma cidade subterrânea como Derinkuyu foi uma resposta vital à precariedade. A vida sob a terra não apenas exigia adaptação à escuridão, demandava engenhosidade para garantir a sobrevivência. Os personagens-chave nessa narrativa são os anônimos que decidiram escavar, transformando um terreno inóspito em um lar. Não se conhecem seus nomes, mas suas decisões ressoam. A cada golpe de picareta, esses construtores sentiram a urgência de criar um espaço que não apenas protegesse, mas sustentasse a vida. O planejamento de Derinkuyu incluía sistemas de ventilação, que permitiam a circulação de ar fresco, um aspecto vital. As chaminés de ventilação, que se estendiam ao longo de vários níveis, eram uma maravilha da engenharia. É pertinente analisar que outros segredos ocultavam essas estruturas. Além desses sistemas de aeração, a vida diária em Derinkuyu girava em torno da gestão de recursos essenciais. A cidade contava com extensos sistemas de armazenamento para conservar alimentos e água. Grandes depósitos escavados na rocha serviam como câmaras, onde se armazenavam grãos e outros produtos. As condições de umidade controlada permitiam que os alimentos permanecessem frescos. É relevante analisar como asseguravam o acesso à água potável. A engenhosidade dos habitantes se manifestou também na criação de poços profundos que chegavam a fontes de água subterrânea. Esses poços eram essenciais não apenas para o consumo, mas também para a agricultura, permitindo o cultivo de produtos que de outra forma não teriam prosperado. A gestão da água representava um ato de resistência e adaptação. No entanto, a dependência desses recursos levanta uma pergunta: o que acontecia se os poços secassem ou se a segurança fosse comprometida? A vida em Derinkuyu não era apenas uma questão de sobrevivência física. Também implicava a criação de uma comunidade. As famílias se agrupavam em espaços comuns, compartilhando não apenas recursos, mas também experiências. As áreas de reunião refletiam um desejo de conexão humana. Pode-se imaginar o eco de risadas e conversas nos corredores de pedra, um lembrete de que, apesar da escuridão, havia luz na forma da comunidade. No entanto, o ambiente subterrâneo também trazia desafios.
A falta de luz natural e o isolamento podiam afetar a saúde mental. As estratégias para mitigar esses efeitos, como a criação de espaços mais amplos iluminados com tochas, revelam uma profunda compreensão das necessidades humanas. É pertinente analisar como realmente enfrentavam a pressão psicológica de viver sob a terra. A vida em Derinkuyu é um testemunho do engenho humano. No entanto, o legado desses habitantes levanta questões mais profundas sobre a natureza da vida em si, os sacrifícios que fizeram para garantir sua segurança e quanto de sua cultura se manteve na penumbra. Nesse entrelaçamento, sua existência continua sendo um tema a ser resolvido. À medida que exploramos mais a fundo, um novo capítulo se abre, o papel desta cidade como refúgio durante os conflitos. A próxima etapa nos levará a descobrir como esses passagens se tornaram salvaguardas, não apenas para bens, mas para a própria vida. É relevante analisar que segredos adicionais se revelarão sobre o uso de Derinkuyu em tempos de conflito. A instabilidade política desencadeou um ciclo de violência na região da Capadócia. À medida que as tensões aumentavam, a necessidade de refúgios seguros tornava-se urgente. Nesse contexto, Derinkuyu emergiu como um bastião de sobrevivência para seus habitantes. Um lugar onde a história se entrelaça com as decisões daqueles que buscaram proteção em suas profundezas. Durante os séculos que precederam a era cristã, a Capadócia foi um caldeirão de civilizações. Os hititas, os frígios e mais tarde os persas deixaram sua marca, enquanto as rotas comerciais e as invasões constantes moldavam seu destino. No entanto, foi a ascensão de potências como o Império Romano e o Bizantino que intensificou a insegurança. A conquista de territórios e o confronto entre facções levaram a uma série de conflitos que transformariam a vida dos habitantes. Os conflitos mais notáveis foram as invasões dos árabes no século VII e as posteriores incursões dos turcos seljúcidas. Nesses momentos de crise, Derinkuyu não apenas se tornou um refúgio físico, mas também um símbolo de resistência. Suas profundezas ofereciam uma proteção sem igual. É pertinente analisar quem foram os líderes que decidiram utilizar esse labirinto como esconderijo. Entre os atores-chave estava o imperador bizantino, Constantino IV, que, consciente das ameaças árabes, ordenou a fortificação de diversas cidades. Esse tipo de decisão refletia o clima de medo que se vivia. Foi durante seu mandato que se popularizou a ideia de refúgios subterrâneos. Sob sua liderança, muitos habitantes da Capadócia começaram a buscar a segurança das profundezas. À medida que as invasões se intensificavam, os habitantes de Derinkuyu começaram a ampliar sua cidade subterrânea. Acredita-se que, entre os séculos VI e VIII, foram realizadas importantes modificações. As estruturas foram reforçadas, novas passagens foram criadas e os sistemas de ventilação e água foram aprimorados. Os segredos de engenhosidade e sobrevivência dessas adaptações ainda estão sendo investigados. Os relatos históricos sugerem que, durante as incursões árabes, Derinkuyu foi um refúgio essencial para os cristãos locais, que temiam por suas vidas diante da expansão do Islã. A cada ataque, as famílias desciam às profundezas. A cidade subterrânea não apenas se tornou um refúgio, mas também um lar temporário. No entanto, a vida em Derinkuyu não era fácil. As condições eram duras e a superlotação gerava tensões. A falta de luz natural e o ar viciado eram constantes, e a sobrevivência dependia da habilidade para armazenar alimentos e água. Os habitantes não apenas enfrentavam a ameaça externa, mas também a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. Debate-se como conseguiram manter a coesão social. Com o passar do tempo, as invasões tornaram-se menos frequentes. Mas o legado de Derinkuyu como refúgio perdurou. A cidade subterrânea não apenas salvou vidas, mas se transformou em um símbolo da resiliência humana. Apesar de sua importância, existem perguntas sem resposta. Analisa-se se Derinkuyu foi apenas um refúgio temporário ou um ponto de resistência permanente e quais outros segredos continuam ocultos em seus labirintos. Assim, as vozes do passado ressoam nas profundezas de Derinkuyu, desafiando os historiadores a desvendarem os múltiplos mistérios que envolvem esta cidade. À medida que o interesse por Derinkuyu cresce, também aumenta a curiosidade sobre suas conexões com outras cidades subterrâneas. É pertinente analisar quais histórias compartilhadas existem e quais mistérios aguardam em seus túneis. A exploração de Derinkuyu é apenas o começo. E no próximo capítulo, nos aprofundaremos no enigma dos túneis, descobrindo a rede que conecta esta cidade a outras e as teorias sobre seu propósito.
A jornada através da história da Capadócia continua, revelando um mundo onde o passado e o presente coexistem. A incessante busca por refúgio levou os habitantes de Derinkuyu a construir não apenas uma cidade subterrânea, mas uma vasta rede de túneis que se estendia além de sua própria estrutura. Enquanto um período turbulento cobria a região, um novo mistério emergia: a conexão de Derinkuyu com outras cidades subterrâneas. É pertinente analisar qual propósito oculto guiava a criação desses passagens. No contexto do século VIII a.C., quando as primeiras estruturas de Derinkuyu começaram a tomar forma, Capadócia se encontrava sob o domínio de diversas culturas, como os hititas e os frígios. Esse ambiente, marcado por invasões, impulsionava as comunidades a buscar proteção. No entanto, a construção de uma rede de túneis que conectava múltiplas cidades sugere uma intencionalidade mais profunda. Debate-se se essas conexões eram meramente defensivas ou se existia um propósito mais sofisticado. Entre os protagonistas desse relato se destacam os reis frígios, que, enfrentados a ataques, tiveram que tomar decisões cruciais. No século VII a.C., a necessidade de resguardar a população impulsionou a expansão de Derinkuyu. Através de decisões audaciosas, os líderes começaram a construir não apenas túneis de escape, mas um verdadeiro labirinto que facilitava a mobilidade entre cidades como Kaimaklu e Oskonak. Os eventos que levaram ao desenvolvimento dessa rede de túneis foram complexos. Os arqueólogos documentaram que a rede não apenas estava projetada para facilitar o movimento de pessoas, mas também para o transporte de bens e mensagens. Com cada escavação, novos passagens eram revelados, conectando cômodos e áreas de culto. A interconexão dessas cidades levanta questionamentos sobre a natureza dessas comunidades e sua capacidade de colaborar. Analisa-se se essa rede foi uma manifestação de uma cultura unida ou um reflexo de rivalidades. As consequências dessas decisões foram imediatas. A criação de túneis interconectados não apenas permitiu que os habitantes de Derinkuyu se resguardassem, mas também fomentou um intercâmbio cultural e econômico. As rotas secretas permitiram o comércio de bens essenciais. No entanto, à medida que essas cidades se tornavam mais dependentes de seus túneis, a pergunta persistia sobre o que aconteceria se esses caminhos se fechassem. A questão central do capítulo se revela na própria natureza desses túneis. Debate-se se eram simplesmente vias de escape ou se tinham um propósito mais profundo. Alguns arqueólogos sugerem que poderiam ter servido como caminhos de culto, facilitando rituais que uniam as comunidades. Outros especulam sobre seu possível uso para a comunicação secreta. Ainda se investiga quais segredos aguardavam nas profundezas. Enquanto as repercussões dessas perguntas ressoam em Derinkuyu, a história avança. A expansão do Império Bizantino, que trouxe uma mudança no equilíbrio de poder, começaria a redefinir o papel de Derinkuyu e sua rede de túneis. É pertinente analisar como essa cidade subterrânea se adaptaria aos novos desafios. A necessidade de refúgio se acentuou, levando a população da Capadócia a buscar proteção nos lugares mais insólitos. Durante o século VII, o Império Bizantino se encontrava em uma encruzilhada, enfrentando a ameaça das incursões árabes. Em meio a esse tumulto, Derinkuyu emergiu como um bastião de resistência, um refúgio que oferecia segurança em um mundo convulso. O contexto histórico dessa época é crucial. A expansão do Islã, iniciada no ano 632 d.C. após a morte do profeta Maomé, havia ganhado impulso. Os exércitos árabes começaram a assediar os limites do império. Nesse cenário, as cidades da Anatólia eram vulneráveis, e muitas se viram obrigadas a buscar asilo na vasta rede de túneis da Capadócia. Os líderes bizantinos, conscientes da fragilidade de seu domínio, tomaram decisões estratégicas. O imperador Heráclio, que governou entre 610 e 641, foi um dos principais arquitetos dessa resistência. Impulsionou reformas militares e sociais, mas enfrentou a dura realidade de um inimigo formidável. Nesse contexto, a existência de Derinkuyu se tornou mais relevante. A cidade subterrânea, com seu elaborado sistema de defesa, se transformou em um refúgio estratégico. Relatos daqueles tempos contam que os habitantes de Derinkuyu se adentravam em seus passagens buscando proteção. Com uma complexidade arquitetônica que ainda assombra, o lugar se transformou em um microcosmo de vida.
Os túneis, que se estendiam por mais de 60 metros de profundidade, eram utilizados não apenas como refúgios, mas também como rotas de escape e, em algumas ocasiões, para o comércio e a comunicação. O desenvolvimento desses eventos não foi linear. À medida que as incursões árabes se intensificavam, os bizantinos implementaram táticas defensivas, incluindo a fortificação de cidades e a utilização de Derinkuyu como centro de operações. Nesse labirinto subterrâneo, as famílias se uniam, compartilhando recursos. A vida cotidiana se adaptou à escuridão e a comunidade prosperou em meio ao caos. No entanto, nem tudo era harmonia. As tensões internas e a escassez de alimentos geravam fricções. As consequências imediatas dessa situação foram profundas. A resistência em Derinkuyu não apenas proporcionou proteção, mas também se transformou em um símbolo da luta bizantina. A capacidade da cidade para abrigar milhares a tornou um elemento crucial na defesa do império. No entanto, é pertinente analisar até que ponto esse refúgio poderia se sustentar diante da pressão externa e se era suficiente para garantir a sobrevivência. A questão de Derinkuyu se torna palpável nesse contexto. Apesar de sua importância, a cidade subterrânea se manteve como um tema complexo dentro do relato bizantino. Debate-se quais outros segredos poderiam estar ocultos em suas passagens e se foi simplesmente um refúgio temporário ou um símbolo da resistência que definiria a identidade dos habitantes da Capadócia. À medida que a história avança, Derinkuyu continuaria sua jornada, adaptando-se às novas realidades. Mas essas mudanças não chegariam sem mais lutas. No próximo capítulo, exploraremos o papel de Derinkuyu na era cristã, quando a cidade subterrânea se tornaria um centro de refúgio cristão e sua história continuaria ressoando em suas passagens. A expansão bizantina transformou Derinkuyu em um refúgio sagrado. À medida que o cristianismo se espalhava pela região nos primeiros séculos de nossa era, a cidade subterrânea se metamorfosearia em um bastião de fé para aqueles que buscavam escapar da perseguição. Neste capítulo, exploraremos como Derinkuyu, uma maravilha arquitetônica, se tornou um refúgio cristão, onde a rocha se iluminou com pequenos altares e capelas. Para entender essa transformação, é essencial contextualizar o ambiente da época. No final do século I e ao longo do II, o Império Romano se encontrava em uma fase de expansão. No entanto, também era um tempo de crescente tensão religiosa. O cristianismo, que havia começado como um movimento marginal, logo enfrentaria a repressão de um império que venerava seus deuses. As perseguições, instigadas por imperadores como Nero e Domiciano, forçaram muitos cristãos a buscar refúgio. Nesse contexto de opressão, Derinkuyu emergiu como um refúgio não apenas físico, mas também espiritual. Com suas profundas galerias, a cidade subterrânea oferecia proteção. As primeiras comunidades cristãs começaram a adaptar as estruturas existentes. Capelas foram esculpidas na rocha e espaços de culto foram estabelecidos entre os corredores. Entre os personagens-chave dessa era está o apóstolo Paulo, cuja obra influenciou o desenvolvimento do cristianismo na Ásia Menor. Embora não haja evidência direta de que Paulo visitou Derinkuyu, sua missão encorajaria os crentes a buscar refúgios. A comunidade cristã local, impulsionada pelos relatos dos mártires, uniu-se para preservar sua fé. As decisões desses primeiros cristãos, ao escolher Derinkuyu como seu lar espiritual, moldariam a história religiosa da região. As escavações arqueológicas revelaram que durante os séculos II e III, Derinkuyu se expandiu para acomodar os novos habitantes. As capelas, na sua maioria pequenas, eram refúgios onde os crentes se reuniam. Algumas foram decoradas com frescos que, embora em ruínas, ainda podem ser vislumbrados e contam histórias de fé. As inscrições em grego e latim encontradas em suas paredes são testemunhas da vida espiritual que floresceu. No entanto, a vida em Derinkuyu não era apenas um ato de resistência, mas também um reflexo da complexa interação entre as comunidades cristãs e o império. As tensões persistiam. A necessidade de se esconder significava que os líderes da comunidade deveriam tomar decisões difíceis. É pertinente analisar até que ponto estavam dispostos a se sacrificar por sua fé e que segredos e traições poderiam ter se gestado na escuridão. A transformação de Derinkuyu em um centro de refúgio cristão teve consequências imediatas. À medida que a fé se consolidava, a cidade se tornou um símbolo de resistência. A comunidade, unida pelo seu desejo de praticar sua fé, não apenas se firmou em Derinkuyu, mas também se expandiu, levando a mensagem de esperança.
As histórias dos mártires se entrelaçaram na narrativa da cidade, tornando-a um destino de peregrinação. No entanto, apesar dessa aparente prosperidade, a questão do capítulo persiste. Como a comunidade cristã se manteve em Derinkuyu e que outros segredos poderiam ter se escondido em seus corredores. A história da cidade é marcada pela ambiguidade, e à medida que nos aprofundamos em seu passado, descobrimos que cada pedra guarda uma história. À medida que a era cristã avançava, Derinkuyu não apenas se consolidou como um refúgio espiritual, mas também se preparava para enfrentar novas mudanças. A chegada dos Seleucidas marcaria um novo capítulo, onde o legado cristão se entrelaçaria com novas influências. Será analisado como Derinkuyu se adaptaria a essa nova realidade. A resposta nos guiará para o próximo capítulo, onde desvendaremos como a cidade continuou servindo como refúgio. O período cristão foi aproveitado por novos atores na cena histórica da Capadócia, e assim, no século XI, o vasto império seljúcida se expandia, levando consigo seu legado cultural e militar. Nesse contexto, Derinkuyu, já um refúgio conhecido, se encontrava à beira de uma transformação significativa sob o domínio seljúcida. A chegada desses conquistadores traria não apenas novas influências, mas também uma reafirmação da função da cidade subterrânea. Os Seljúcidas, um grupo de turcos da Ásia Central, começaram a consolidar seu poder à medida que avançavam para o oeste, desafiando a hegemonia bizantina. Em 1071, a vitória na Batalha de Manzikert marcou um ponto de inflexão, permitindo aos Seljúcidas estabelecerem-se na Anatólia. Isso não apenas mudou o mapa político, mas também alterou as dinâmicas sociais das comunidades locais, que incluíam cristãos, muçulmanos e outros grupos. A chegada dos Seljúcidas a Derinkuyu foi um fenômeno de adaptação e resistência. Os líderes locais, que haviam sobrevivido a incursões anteriores, compreenderam a importância de manter a cidade como refúgio. No entanto, a influência seljúcida começou a se manifestar. Os construtores seljúcidas introduziram novas técnicas arquitetônicas, incorporando elementos islâmicos no design das estruturas subterrâneas. Isso não apenas enriqueceu a estética de Derinkuyu, mas também simbolizou uma fusão cultural. Entre os personagens-chave desse período estava o sultão Alp Arslan, que após a vitória em Manzikert, impulsionou o assentamento de turcos na Anatólia e promoveu reformas administrativas que facilitaram a integração. A habilidade de Alp Arslan para gerenciar as tensões entre os diferentes grupos foi crucial. É pertinente analisar até que ponto suas decisões conseguiram a paz em uma região marcada por conflitos. À medida que os seljúcidas afiançavam seu controle, Derinkuyu continuou servindo como refúgio. As dimensões da cidade, que se estendiam mais de 60 metros de profundidade, ofereciam uma proteção incomparável. As famílias, mais uma vez, se aglomeravam em seus passagens. A cidade se tornou um símbolo de resistência, não apenas frente à opressão externa, mas também diante das mudanças culturais. Os eventos que se sucederam durante essa época foram variados. No século XII, as incursões dos cruzados e as lutas internas levaram a população de Derinkuyu a buscar refúgio em suas profundezas cada vez mais. Aqueles que habitavam a cidade sabiam que a melhor estratégia era permanecer unidos e, assim, a solidariedade se fortaleceu. No entanto, nem tudo era harmonia. A pressão cultural para adotar práticas islâmicas se intensificou, e os cristãos que haviam encontrado refúgio começaram a sentir a fragilidade de sua situação. As interações entre comunidades se complicaram, e a questão da identidade cultural se tornou incerta. Debate-se se era possível manter a herança cristã em um lugar sob a influência seljúcida. A tensão entre tradição e adaptação se tornou um tema recorrente. As consequências imediatas dessa transformação foram palpáveis. Derinkuyu não apenas continuou sendo um refúgio, mas se tornou um ponto de encontro cultural. As interações entre tradições seljúcidas e costumes locais enriqueceram a vida. Celebravam-se festivais que combinavam elementos de ambas as culturas, e, embora a ameaça da guerra estivesse sempre presente, a vida subterrânea florescia em uma amálgama de esperança e medo. À medida que os seljúcidas afirmavam seu domínio, a questão do futuro de Derinkuyu tornava-se urgente. Analisa-se se a cidade poderia resistir à maré do tempo e das mudanças. A questão do capítulo reside na capacidade da população para se adaptar e sobreviver. Enquanto a história espreita, lembrando que o passado sempre deixa uma marca.
Com a chegada dos Seljúcidas, Derinkuyu se encontrava em uma encruzilhada. A resiliência de seus habitantes, unida às influências externas, marcaria o caminho. À medida que a cidade se transformava, também o fazia seu papel. A próxima fase de sua história começaria com a chegada do Império Otomano, um novo capítulo que promete explorar o legado de Derinkuyu através dos olhos de uma cultura em expansão. É pertinente analisar quais novas realidades enfrentariam seus passagens. A adaptação de Derinkuyu não apenas permitiu sua sobrevivência na Era Seljúcida, mas também lançou as bases para seu uso na Era Otomana, um período menos documentado, mas igualmente notável. No contexto do auge do Império Otomano, que se expandia rapidamente no século XV, a cidade subterrânea de Derinkuyu manteve sua relevância como refúgio, embora seu uso tenha diminuído consideravelmente. Os otomanos encontraram em Derinkuyu um vestígio de um tempo em que a sobrevivência dependia da astúcia arquitetônica. Durante os séculos XVII e XVIII, o mundo otomano estava em transformação. As novas dinâmicas de poder e a interação cultural começaram a modificar a vida cotidiana. Nesse contexto, as cidades subterrâneas como Derinkuyu passaram a ser vistas mais como curiosidades do que como refúgios práticos. No entanto, sua existência continuava a ser um segredo compartilhado pelos anciãos da região, que murmuravam lendas sobre os intrincados passagens. Os sultões otomanos, com seu enfoque na consolidação do poder, mostraram um interesse limitado nessas cidades. A atenção foi direcionada à construção de monumentos mais grandiosos. No entanto, em uma sociedade que valorizava a história, Derinkuyu não foi completamente esquecida. Alguns relatos de viajantes que cruzavam a região mencionaram a cidade subterrânea, destacando sua estrutura misteriosa. Um dos personagens notáveis neste capítulo é o viajante otomano Evliya Çelebi, que no século XVII documentou suas observações. Em seus relatos, menciona a existência de cidades subterrâneas na Capadócia, embora suas descrições sejam poéticas e careçam de precisão técnica. Esse tipo de referência sugere que, embora Derinkuyu não fosse utilizada ativamente pelos otomanos, seu legado permanecia na memória coletiva. À medida que o império enfrentava desafios, Derinkuyu continuava de pé, um testemunho de um tempo em que a sobrevivência dependia da habilidade de navegar pela escuridão. Durante as incursões dos persas e as tensões com as potências europeias, os habitantes da Capadócia frequentemente recorriam às antigas cidades subterrâneas como refúgios temporários. No entanto, o uso de Derinkuyu diminuiu e se tornou um local de encontro para os anciãos, que compartilhavam histórias, mantendo viva sua história. A conservação de Derinkuyu durante a Era Otomana é uma questão interessante. As estruturas de pedra, que haviam resistido séculos, mantiveram-se em um estado notável, o que levanta a pergunta de como esta cidade conseguiu escapar da devastação. Debate-se se foi a reverência dos locais ou a falta de atenção do poder otomano. As decisões dos líderes otomanos de priorizar novas infraestruturas se refletiram na paisagem. No entanto, os habitantes locais continuaram a utilizar as entradas de Derinkuyu de maneira informal, empregando-as como armazéns ou refúgios temporários. Esse uso residual é um indicativo da adaptabilidade humana. As consequências imediatas dessa era são palpáveis. A falta de um interesse institucional na conservação de Derinkuyu levou ao seu eventual abandono, mas também permitiu que sua estrutura permanecesse intacta. A curiosidade dos viajantes assegurou que a cidade não se desvanecesse. No entanto, a questão persiste sobre que futuro aguardava Derinkuyu em um mundo em mudança. A história de Derinkuyu durante a Era Otomana é um lembrete de como o tempo pode transformar a funcionalidade de um lugar. De ser um refúgio essencial a se tornar um símbolo de um passado complexo, a cidade continuou sussurrando segredos. É pertinente analisar que outros mistérios aguardavam e como essa cidade se relacionaria com o redescobrimento moderno. No próximo capítulo, exploraremos como o redescobrimento de Derinkuyu no século XX e sua abertura ao público transformaram não apenas a percepção dessa maravilha, mas também a história de seu legado. O abandono de Derinkuyu abriu um novo capítulo em sua história. A descoberta desta cidade subterrânea em 1963 não apenas desvelou um mundo oculto, mas também marcou o início de um intenso interesse por parte de arqueólogos, historiadores e do público. O contexto político e social do século XX foi um terreno fértil para o redescobrimento dos mistérios do passado.
Em meio à Guerra Fria, onde as nações competiam para demonstrar sua grandeza, o achado de Derinkuyu oferecia uma oportunidade para explorar uma história que havia permanecido oculta. A Turquia de meados do século XX estava em uma encruzilhada. À medida que o país se modernizava, o legado de suas antigas civilizações se tornava um símbolo de identidade nacional. Nesse contexto, a descoberta de Derinkuyu não apenas despertou o interesse dos turcos, mas também atraiu pesquisadores de todo o mundo. Entre os personagens-chave que emergiram nesta nova era de exploração estava o arqueólogo turco, Dr. Ismail Yavuz, que liderou as primeiras escavações. Sua decisão de abrir Derinkuyu ao estudo e ao público foi fundamental. Debate-se o que o motivou a explorar os labirintos da história, se a promessa de descobrir um legado glorioso ou o desejo de conectar sua nação com suas raízes. Essas perguntas ressoavam enquanto se preparavam para adentrar na cidade. As escavações iniciais revelaram um impressionante emaranhado de túneis e câmaras. Desde espaços de armazenamento até áreas de culto, cada canto contava uma história. As ferramentas de escavação ressoavam enquanto os arqueólogos trabalhavam para desbravar os detalhes de sua construção. Ao mesmo tempo, o governo turco começou a reconhecer a importância desta cidade, declarando-a um sítio histórico de valor incalculável. Essa decisão marcou um ponto de inflexão, permitindo a participação de especialistas internacionais. À medida que a cidade subterrânea se abria ao mundo, o impacto imediato foi palpável. O turismo começou a florescer. No entanto, o crescimento do interesse público levantava uma questão. Poderia a afluência de visitantes ameaçar a preservação deste tesouro arqueológico? A tensão entre o desejo de compartilhar a história e a necessidade de protegê-la tornou-se um dilema central. As repercussões dessas decisões reverberaram além de Derinkuyu. A cidade subterrânea se tornou um símbolo da herança cultural da Turquia e dos desafios que o mundo enfrenta na conservação do passado. À medida que os grupos de turistas percorriam os corredores, uma pergunta persistia: que segredos aguardavam nas profundezas? Assim, enquanto o passado ressoa nas câmaras de pedra, o redescobrimento de Derinkuyu se ergue como um testemunho da capacidade humana de encontrar luz na escuridão. Mas apesar dos avanços, os mistérios de sua construção e o propósito de algumas de suas características ainda permanecem sem resolução. É pertinente analisar que enigmas ainda aguardam na cidade subterrânea. À medida que a pesquisa arqueológica se intensificava, a necessidade de desvendar a complexa rede de Derinkuyu tornava-se mais urgente. Os desafios eram imensos, mas a promessa de respostas mantinha viva a chama do interesse. A exploração não era apenas uma viagem através da história, mas também um caminho em direção à compreensão da resiliência humana. A arqueologia se tornaria o próximo protagonista desta história. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. O redescobrimento de Derinkuyu não apenas abriu um novo capítulo, mas também despertou um renovado interesse nos mistérios que seus túneis guardavam. Desde 1963, a comunidade científica tem sido impulsionada a adentrar os segredos desta cidade, desafiando seu engenho. A arqueologia, em sua busca por desvendar o oculto, tornou-se a chave para mapear e compreender a complexa rede de passagens de Derinkuyu. À medida que o século XX avançava, o mundo experimentava intensas mudanças. A Guerra Fria e a expansão da tecnologia haviam dado passo a uma nova era de exploração. Nesse contexto, os arqueólogos começaram a se interessar pela Capadócia, atraídos não apenas por sua beleza, mas também pelos enigmas que suas terras guardavam. A inquietude por compreender o passado se fundia com o avanço de novas técnicas, prometendo revelar segredos ocultos. Entre os pioneiros nesse esforço estava o arqueólogo turco Ismail Yasin, que nos anos 80 liderou uma equipe de exploração. Com a ajuda de estudantes, Yasin se propôs a mapear as estruturas subterrâneas. Armados com lanternas e ferramentas rudimentares, suas expedições tornaram-se odisseias. A cada passo, a emoção se entrelaçava com um profundo respeito pelo legado que estavam prestes a desvendar. É pertinente analisar que histórias guardavam aqueles muros de pedra. O processo de mapeamento revelou-se um desafio monumental. A rede de túneis era extensa e intrincada, com cômodos interconectados em vários níveis. Os arqueólogos deviam seguir uma abordagem metódica, documentando cada achado. Cada descoberta era uma manifestação do passado, um sussurro que falava das vidas que habitaram aquelas profundezas.
tornaram-se visíveis espaços da vida cotidiana, cozinhas, adegas e áreas de culto. No entanto, nem todo o processo foi simples. As condições dentro da cidade apresentavam seus próprios desafios. A falta de oxigênio, a umidade e a instabilidade do terreno eram fatores a serem considerados. Apesar dos obstáculos, os arqueólogos continuaram, impulsionados pela paixão de desvendar a história. Em sua busca, encontraram um legado que ia além do físico. Tratava-se da essência dos homens e mulheres que haviam encontrado refúgio. À medida que os anos passavam, novos atores se uniram à pesquisa. Equipes internacionais começaram a colaborar, compartilhando conhecimentos que enriqueceram o estudo de Derinkuyu. A arqueologia transformou-se em um esforço coletivo, onde a tecnologia moderna se entrelaçava com a história. Foram introduzidas técnicas de escaneamento e modelagem em 3 dimensões, que permitiram criar representações detalhadas, facilitando a compreensão de seu design. É relevante analisar que outras surpresas poderiam estar escondidas. O impacto imediato desses esforços foi significativo. As escavações não apenas lançaram luz sobre a vida em Derinkuyu, mas também fortaleceram o interesse pela preservação. A cidade subterrânea tornou-se um símbolo da rica história da Capadócia, atraindo turistas e acadêmicos. As comunidades locais começaram a reconhecer o valor de sua herança, enquanto as autoridades consideraram o potencial de Derinkuyu como um local de importância global. No entanto, à medida que os segredos eram revelados, novas perguntas também surgiam. Debate-se como foi construída uma estrutura tão complexa em uma época com tecnologia rudimentar e quais foram as motivações por trás de sua construção. Analisa-se se representava um refúgio temporário ou uma solução a longo prazo. Cada resposta trazia consigo um novo mistério. A arqueologia em ação em Derinkuyu tem sido muito mais do que uma simples busca por respostas. É uma viagem através do tempo que continua desafiando a compreensão da civilização humana. À medida que se avança no estudo, a pergunta persiste: que outros segredos aguardam em seus túneis, esperando para serem descobertos? Enquanto os arqueólogos continuam seu trabalho, a ciência moderna se prepara para desempenhar um papel crucial na próxima etapa. A aplicação de tecnologias avançadas promete desvendar ainda mais mistérios, levando os pesquisadores a um novo nível de compreensão. A exploração inicial de Derinkuyu não apenas revelou uma complexidade arquitetônica, mas também desencadeou um renovado interesse na pesquisa científica que envolve esta cidade subterrânea. A história de Derinkuyu é marcada pelo engenho humano. Mas no século XXI, a ciência moderna se tornou a nova ferramenta para desvendar seus segredos. No contexto atual, onde a tecnologia avança a passos largos, o estudo de Derinkuyu se situa em um cruzamento entre a arqueologia e a inovação. À medida que as técnicas de pesquisa evoluem, um novo capítulo se abre sobre como podemos entender e preservar nosso patrimônio. No entanto, esse desenvolvimento foi impulsionado pela crescente consciência da necessidade de proteger esse legado em um mundo que muda rapidamente. O ambiente social e político que precedeu a aplicação dessas tecnologias foi marcado por um aumento na valorização do patrimônio cultural na Turquia. A crescente popularidade do turismo na Capadócia levou as autoridades e a comunidade científica a buscar formas eficazes de preservar Derinkuyu. Assim, a pressão para encontrar um equilíbrio entre o acesso público e a conservação se tornou um tema central. Entre os protagonistas dessa história estão arqueólogos, engenheiros e cientistas que tomaram decisões-chave para implementar novas tecnologias. Um dos nomes mais destacados é o da arqueóloga e professora da Universidade de Istambul, a doutora Fadime Yildiz. Seu trabalho permitiu o uso de imagens de raio-x e escaneamentos tridimensionais para mapear a intrincada rede de túneis. Graças à sua liderança, foi possível criar um modelo tridimensional da cidade, facilitando o estudo de sua estrutura sem realizar escavações invasivas. O desenvolvimento desses métodos permitiu que os pesquisadores vissem além da superfície. Com o uso de tecnologia de georradar, foram capazes de identificar áreas não escavadas. Essa abordagem contribui para a preservação do local e alimenta a curiosidade sobre o que mais poderia estar oculto. É pertinente analisar que outros segredos permanecem selados na escuridão de Derinkuyu. No entanto, a tecnologia não se limita ao escaneamento. A aplicação de drones abriu um novo horizonte. Esses dispositivos permitem capturar imagens aéreas de alta resolução, proporcionando uma perspectiva sem precedentes da topografia.
Com essas informações, os pesquisadores podem analisar o contexto geológico de Derinkuyu e sua relação com a paisagem. Essa abordagem multidimensional enriquece a compreensão e levanta novas questões. À medida que essas inovações avançam, também cresce a necessidade de enfrentar os desafios da preservação. Os efeitos do turismo em massa representam uma ameaça. A chegada de milhares de visitantes coloca à prova a resistência de suas estruturas. Nesse sentido, a implementação de tecnologias modernas também se estende à gestão do fluxo turístico. Sistemas de monitoramento permitem que as autoridades gerenciem melhor o acesso. As decisões tomadas pelos administradores nesse contexto são cruciais. É necessário analisar como equilibrar a necessidade de conservação com o desejo de compartilhar essa maravilha. A resposta não é simples, implica um delicado ato de equilíbrio. As inovações tecnológicas são parte da solução, mas também requerem um compromisso com a educação do público. O impacto dessas decisões é sentido imediatamente. As pesquisas levaram à identificação de áreas que requerem atenção urgente e à implementação de técnicas de conservação. A combinação de ciência e arqueologia abriu um novo caminho para a proteção de Derinkuyu, um caminho ainda repleto de incógnitas. Embora avanços tenham sido feitos, a questão de como foi construída e que segredos poderiam estar ocultos permanece presente. À medida que se aprofunda o estudo de Derinkuyu, surgem perguntas sem resposta. Debate-se o que motivou seus antigos habitantes a criar um refúgio tão vasto e que outros descobrimentos poderiam mudar nossa compreensão. A aplicação de tecnologias modernas permitiu vislumbrar o passado, mas também levantou novas interrogações. As repercussões dos antigos habitantes de Derinkuyu ressoam nos esforços contemporâneos para compreender seu legado. Cada avanço tecnológico não apenas traz clareza, mas também convida a uma reflexão sobre o significado da herança cultural. Levanta-se a questão de se estamos realmente preparados para desvendar todos os segredos. Assim, o capítulo da ciência e da tecnologia em Derinkuyu não se limita a uma simples aplicação de ferramentas. Torna-se uma narrativa sobre o desejo humano de compreender e preservar. A interseção da ciência e do patrimônio não apenas ajuda a proteger o que resta, mas também ilumina o caminho para um futuro onde a história e a inovação caminham lado a lado. Este capítulo nos deixa com uma pergunta: que outros tesouros de conhecimento permanecem, esperando para serem descobertos? Enquanto os pesquisadores se aprofundam, a história de Derinkuyu continua revelando seus segredos, mas sempre deixando um véu de complexidade. Com o pano de fundo dessas descobertas, a narrativa avança para seu próximo capítulo, que explora as interpretações culturais. É pertinente analisar que mitos alimentaram a imaginação coletiva e como moldaram a percepção deste lugar. A história de Derinkuyu não termina aqui, seu legado cultural está pronto para ser examinado. A revelação de Derinkuyu como um refúgio subterrâneo suscitou não apenas espanto, mas também um torrente de interpretações culturais e mitológicas que evoluíram ao longo dos séculos. Nos corredores e cômodos, as antigas crenças e lendas ressoam, traçando um mapa da imaginação humana que se entrelaçou com a história deste lugar. Desde tempos imemoriais, as culturas buscaram significado no desconhecido. Derinkuyu, com sua vasta rede de túneis, tem sido objeto de fascinação não apenas por sua engenhosa arquitetura, mas também pelo profundo simbolismo que alguns lhe atribuíram. Durante a época em que a cidade subterrânea foi utilizada como refúgio, sua existência se fundiu com a cosmovisão daqueles que habitavam a região. Os habitantes da Capadócia viam nas profundezas de Derinkuyu um abrigo de proteção, mas também um lugar sagrado. Nesse contexto, é essencial considerar como o ambiente político e social influenciou essas interpretações. À medida que as civilizações surgiam e desapareciam, a história da Capadócia foi marcada por invasões. As comunidades que se refugiavam em Derinkuyu, como os cristãos durante as incursões árabes, encontraram em suas paredes a segurança que suas crenças exigiam. Esse entrelaçamento de fé e sobrevivência criou um vínculo simbólico, onde a cidade subterrânea se tornou um microcosmo da luta humana. Atores-chave nesse cenário foram os líderes espirituais e guerreiros que buscavam proteção divina. As decisões tomadas durante esses períodos críticos não apenas moldaram o uso de Derinkuyu, mas também deram forma à sua interpretação cultural. É pertinente analisar o que significava para eles viver em um lugar onde a luz do dia era uma lembrança distante e se isso não era de fato um lembrete da dualidade da vida.
a luz e a escuridão. À medida que o tempo avançava, as lendas começaram a florescer. As histórias de Derinkuyu se entrelaçaram com mitos de deuses e heróis, transformando a cidade em um símbolo de resistência. Por exemplo, alguns relatos sugerem que a cidade foi construída pelos hititas, que cavaram na terra para criar um santuário. Nesse mito, a cidade se transformou em um legado dos deuses. Debate-se se isso realmente ocorreu ou se as histórias cresceram alimentando-se da imaginação coletiva. Com o tempo, a narrativa de Derinkuyu também foi influenciada por correntes literárias. Os poetas e escritores encontraram em seus corredores escuros um símbolo da alma humana. As representações artísticas começaram a surgir, retratando Derinkuyu não apenas como um refúgio físico, mas como um espaço metafórico. A poesia da época refletia essa dualidade, questionando se o verdadeiro abrigo estava na terra ou em um plano espiritual. A chegada das civilizações seljúcidas e otomanas trouxe novas interpretações. A estrutura, que havia sido um bastião de resistência, começou a ser vista como um símbolo de uma era passada. No entanto, mesmo em sua diminuição, as histórias de Derinkuyu continuaram a ressoar. As lendas se transformaram e a cidade se tornou um lugar de mistério. As consequências imediatas dessas interpretações culturais foram significativas. À medida que as tradições orais eram transmitidas, Derinkuyu se tornou um ponto de referência na identidade cultural. Os relatos de bravura, entrelaçados com a espiritualidade, fortaleceram o senso de pertencimento. A cidade subterrânea não apenas representava um abrigo físico, era um símbolo da resiliência humana. A questão que surge desse emaranhado de histórias é profunda. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas de Derinkuyu? A história de sua construção e o propósito de suas características continuam a ser objeto de debate. Analisa-se se foi um refúgio projetado para a sobrevivência ou um lugar onde se buscava a conexão com o sagrado. À medida que os pesquisadores se aprofundam, cada nova escavação parece abrir um novo capítulo, mas também deixa mais perguntas. Esse labirinto de interpretações culturais nos convida a refletir sobre o impacto de nossas crenças. É pertinente analisar como as experiências de nossos antepassados moldam nossa percepção e em que medida o medo e a esperança alimentam nossas histórias. Em um lugar como Derinkuyu, onde a história e a lenda se entrelaçam, essas perguntas ressurgem. À medida que nos aprofundamos na próxima etapa, nos deparamos com o fenômeno da cultura popular e sua relação com Derinkuyu. A cidade inspirou escritores e cineastas, tornando-se um símbolo de mistério. É pertinente analisar como Derinkuyu foi representada na cultura popular e que impacto teve na percepção contemporânea. A próxima etapa nos levará a desvendar essas influências e descobrir a marca que Derinkuyu deixou no imaginário coletivo. A fascinação por Derinkuyu não se limita apenas à sua imponente arquitetura, mas sua influência ressoou na cultura popular, tornando-se um símbolo de complexidade e mistério. Nesta interseção entre a realidade e a ficção, Derinkuyu se manifesta como um cenário onde a imaginação humana pode explorar os limites do que conhecemos. No contexto histórico, a descoberta da cidade em 1963 marcou um ponto de inflexão. A revelação desses túneis, que se estendiam até 60 metros abaixo da superfície, ocorreu em um momento em que o mundo estava interessado em narrativas sobre civilizações antigas. A Guerra Fria, as explorações espaciais e o auge do cinema de ficção científica criaram um caldo de cultivo para que o mistério de Derinkuyu encontrasse seu lugar. A humanidade buscava respostas e Derinkuyu oferecia a promessa de um passado que desafiava a lógica. Nesse contexto, uma série de personagens-chave emergem, tanto na história real quanto na ficção. Autores e cineastas encontraram em Derinkuyu um terreno fértil. Entre eles, há figuras notáveis como o escritor turco Orhan Pamuk, que mencionou a cidade em sua obra, entrelaçando sua história com as complexidades da identidade cultural turca. Seus relatos convidam a explorar a dualidade do passado e do presente, levantando a questão de como nossa história afeta nossa percepção da realidade. No âmbito do cinema, Derinkuyu tem sido fonte de inspiração para produções que buscam capturar a essência do desconhecido. Filmes de terror e ficção científica utilizaram a ideia de cidades subterrâneas como símbolo do oculto. O filme O Descenso, embora não mencione Derinkuyu diretamente, evoca sua atmosfera opressiva, refletindo o medo do desconhecido.
É pertinente analisar se o medo é o único que sentimos ou se há uma curiosidade que nos impulsiona a descobrir. O desenvolvimento desses eventos na cultura popular não se limita aos livros ou ao cinema. A televisão também abraçou o mistério, explorando temas de civilizações perdidas. Séries como Arquivo X incorporaram elementos que lembram a cidade, apresentando tramas onde o desconhecido se torna um refúgio para o inexplicável. Esse fenômeno sugere que a cultura popular não apenas se alimenta da história, mas também serve como um espelho de nossas esperanças e medos. No entanto, além da exploração criativa, as decisões dos atores envolvidos na preservação desse patrimônio têm sido cruciais. As autoridades turcas, ao reconhecer o potencial de Derinkuyu como destino turístico, tomaram medidas para proteger e promover a cidade. Esse reconhecimento contribui para a economia local e gerou um renovado interesse na história. Debate-se quais implicações isso tem para a autenticidade de Derinkuyu e se a cultura popular poderia ameaçar seu legado. As consequências imediatas dessa influência podem ser vistas no aumento do turismo na Capadócia. A cada ano, milhares de visitantes são atraídos pela promessa de explorar. No entanto, essa afluência levanta questões críticas sobre a conservação. A tensão entre o desejo de descobrir e o dever de preservar se torna um dilema central. É pertinente analisar se estamos dispostos a sacrificar a integridade deste local em nome do entretenimento. A análise que envolve Derinkuyu na cultura popular não se limita à sua representação na ficção. A cidade se torna um símbolo das perguntas sem resposta que ainda nos perseguem. Debate-se quais segredos aguardam nas profundezas e quais histórias se perderam. Enquanto a cultura popular continua explorando esses temas, nos deixa com um senso de inquietação. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, abordaremos um tema crucial: a proteção do patrimônio. Com o aumento do interesse e do turismo, os desafios para preservar Derinkuyu se tornam mais urgentes. Analisaremos como gerenciaremos o legado dessa maravilha arquitetônica enquanto enfrentamos sua vulnerabilidade no mundo contemporâneo. A resposta pode residir nas complexidades da história. A revelação de Derinkuyu como um importante sítio de patrimônio cultural não apenas abriu as portas para um mundo subterrâneo, mas também suscitou uma urgente necessidade de proteção. No entanto, essa necessidade se insere em um contexto onde o patrimônio cultural frequentemente enfrenta desafios. Em meio à modernidade e ao desenvolvimento urbano, Derinkuyu emergia como uma manifestação do passado, um legado que precisava ser salvaguardado. A história recente da Turquia, marcada por um crescimento econômico e uma crescente indústria turística, colocou Derinkuyu na mira de pesquisadores e desenvolvedores. À medida que o interesse pela cidade crescia, também aumentavam as preocupações sobre sua conservação. A pressão do turismo e as mudanças climáticas se erguiam como adversidades que requeriam atenção. É pertinente analisar como se pode proteger um sítio tão frágil. Desde a descoberta de Derinkuyu, as autoridades turcas e as organizações internacionais têm tomado medidas para preservar este monumento. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura incluiu a Capadócia em sua lista de patrimônios da humanidade, o que catalisou esforços de conservação. No entanto, esse reconhecimento também trouxe um dilema sobre como equilibrar a preservação com a necessidade de fomentar o turismo. Esta pergunta se torna relevante quando se consideram as decisões de personagens-chave, como os funcionários do governo local, que devem navegar entre a economia e a cultura. Entre esses líderes, se destaca o então prefeito de Nevşehir, que propôs iniciativas para regular o turismo. Foram implementados limites no número de visitantes diários e estabelecidos protocolos para a preservação. Essas decisões, embora bem intencionadas, não foram suficientes para evitar o impacto da crescente afluência. As perguntas sobre o verdadeiro custo da exploração turística se multiplicavam, debatendo-se se é possível desfrutar da beleza de Derinkuyu sem sacrificar sua essência. Nos anos posteriores à descoberta, foram realizadas escavações que revelaram mais sobre a complexidade da cidade. No entanto, a falta de financiamento limitou o alcance dessas investigações. Apesar dos esforços, a erosão natural e o desgaste humano começaram a deixar sua marca, colocando em risco o legado. Debate-se quais segredos se perderiam se o tempo e o descuido continuassem seu avanço. A comunidade local, consciente da importância de Derinkuyu, uniu-se em esforços para proteger seu patrimônio. Formaram-se grupos de voluntários que organizaram campanhas de limpeza e restauração.
Esses esforços foram fundamentais para criar consciência. No entanto, a tarefa era monumental. Cada pedra exigia atenção. E os recursos eram limitados. A pergunta persistente era se o empenho de alguns seria suficiente para proteger um legado que pertence a todos. O desafio de proteger Derinkuyu também foi agravado pelas tensões políticas. As decisões do governo sobre as infraestruturas próximas e a urbanização apresentavam riscos. A construção de novas estradas e edificações ameaçava a integridade do sítio e os protestos dos cidadãos ecoavam. É pertinente analisar se o clamor popular seria suficiente para frear o avanço do progresso. Em meio a esse tumulto, uma questão persistia. Como se pode proteger um patrimônio cultural em um mundo que avança a passos largos? Este dilema não se limita a Derinkuyu. É um reflexo da luta global por preservar a história. A pergunta se torna ainda mais intrigante ao considerar o impacto da globalização. Com a crescente interconexão entre culturas, surge a necessidade de encontrar um equilíbrio. Derinkuyu, como símbolo da resiliência humana, enfrenta a difícil tarefa de manter sua essência. Debate-se se as gerações futuras poderão compreender e apreciar o valor deste legado. À medida que a comunidade internacional continua observando, as lições que se extraírem de sua proteção poderão estabelecer um precedente. A história de Derinkuyu é, em última análise, uma história de luta e perseverança. A voz de cada habitante, cada história, cada esforço, ressoa nas profundezas, clamando para ser ouvida. Assim, a proteção de Derinkuyu se torna um símbolo da luta por salvaguardar uma história que pertence a toda a humanidade. A pergunta que persiste é se o esforço coletivo será suficiente. A história de Derinkuyu continua se desenvolvendo. Enquanto as repercussões dessas reflexões ressoam, o próximo capítulo nos levará a explorar o delicado equilíbrio entre o turismo e a conservação. Analisaremos como essas forças podem coexistir. A resposta poderá definir o destino de Derinkuyu. A proteção do patrimônio se manifestou de maneiras inesperadas. À medida que o redescobrimento de Derinkuyu atraiu a atenção global, a cidade subterrânea começou a se transformar em um imã turístico. Desde sua abertura ao público na década de 1960, a fascinação por este labirinto cresceu exponencialmente, tornando Derinkuyu um destino inescapável. No entanto, esse fluxo de visitantes levanta um dilema significativo. Como equilibrar o desejo de explorar este local com a necessidade de preservá-lo? O contexto histórico que envolve Derinkuyu é crucial. Após séculos de esquecimento, a cidade renasceu no imaginário coletivo. No século XXI, a globalização e o acesso à informação permitiram que os relatos sobre civilizações antigas fossem compartilhados rapidamente. A popularidade dos documentários e das redes sociais contribuiu para um crescente interesse nos sítios arqueológicos. A beleza da Capadócia tornou Derinkuyu ainda mais atraente. No entanto, o aumento do turismo trouxe desafios que ameaçam a integridade deste legado. Diante dessa situação, vários atores surgiram para gerenciar o impacto. As autoridades turísticas locais, junto com o Ministério da Cultura e Turismo da Turquia, implementaram medidas para regular o acesso. A decisão de estabelecer limites na quantidade de visitantes diários é uma das mais significativas. Embora essa medida possa resultar impopular, ela se fundamenta na preocupação com o desgaste. Debate-se se essa foi a única solução viável. Os guias turísticos, em sua maioria bem informados, desempenham um papel crucial. Não apenas fornecem informações valiosas, mas também atuam como embaixadores da conservação. Através de seus relatos, tentam fomentar um senso de respeito. No entanto, o desafio persiste. É pertinente analisar se a educação é suficiente para garantir que os turistas se tornem guardiões do patrimônio. O desenvolvimento de eventos nesse cenário tem sido complexo. À medida que foram implementadas medidas de conservação, também surgiram tensões. A pressão econômica para maximizar a receita frequentemente colidia com a necessidade de proteger o local. Os comerciantes locais defendem a expansão das instalações turísticas. Essa dualidade levou a um debate constante sobre se o turismo é a salvação de Derinkuyu ou sua condenação. As consequências imediatas dessa luta se refletem no estado da cidade. Apesar das regulamentações, a erosão causada pelo constante fluxo de visitantes começou a deixar sua marca. Algumas estruturas mostraram sinais de deterioração, e as autoridades se veem obrigadas a investir em restaurações que podem comprometer a autenticidade.
Nesse ponto, surge uma pergunta sobre quais segredos aguardavam nas profundezas e a que custo serão revelados. A questão central que envolve Derinkuyu nesse contexto é como honrar o legado de uma civilização perdida sem sacrificar sua essência no altar do turismo. A resposta não é simples e requer um delicado equilíbrio entre o respeito pela história e a realidade econômica. À medida que se exploram novas estratégias de conservação, a comunidade enfrenta a responsabilidade de decidir que futuro deseja para este local. Enquanto os passos dos visitantes ressoam nos túneis, a pergunta persiste: seremos capazes de proteger este legado enquanto o compartilhamos com o mundo? A próxima etapa de nossa exploração nos levará a descobrir as vozes do passado que ressoam nas paredes desta cidade, revelando relatos que acrescentam uma dimensão pessoal à história de Derinkuyu. É pertinente analisar que segredos e sabedoria nos transmitirão aqueles que uma vez habitaram essas profundezas. A rede de túneis e cômodos que se estende sobre Capadócia não é apenas um testemunho da engenhosidade humana, mas também uma manifestação das vidas que um dia habitaram Derinkuyu. Neste capítulo, nos aprofundamos no coração da cidade subterrânea através das vozes do passado. Relatos e testemunhos históricos que nos aproximam da experiência cotidiana daqueles que buscaram refúgio e segurança em um mundo em conflito. O contexto histórico que envolve Derinkuyu é complexo. Desde tempos remotos, Capadócia tem sido um caldeirão de culturas e conflitos. Durante o período de invasões, a região foi dilacerada pelas lutas entre impérios. Neste clima de incerteza, o desenvolvimento de uma cidade subterrânea não foi uma simples casualidade, mas uma resposta estratégica à necessidade de proteção. As decisões tomadas pelos líderes locais, que entenderam a importância de fortificar sua comunidade, marcariam o rumo daqueles que buscaram abrigo. Entre os personagens-chave deste relato estão não apenas os arquitetos anônimos, mas também os líderes tribais e os generais que tomaram decisões cruciais, em tempos de crise, como as invasões árabes no século VII. Os líderes cristãos promoveram o uso dessas estruturas como refúgio. Debate-se como as comunidades se organizavam e quais decisões tomaram para manter a normalidade em condições extremas. Os relatos de vida em Derinkuyu são tão diversos quanto suas câmaras. Ao descer, pode-se imaginar o murmúrio das conversas, o eco dos passos e o aroma do pão recém-assado. Isso era um lar, um lugar onde as famílias compartilhavam não apenas o espaço, mas também suas esperanças e medos. Os testemunhos de quem investigou a vida cotidiana revelam a organização social que floresceu. As comunidades se adaptaram, criando sistemas de ventilação e métodos para armazenar alimentos. No entanto, nem tudo era harmonia. A luta por recursos e as tensões interpessoais também faziam parte do dia a dia. O desenvolvimento dos eventos em Derinkuyu é um relato de resiliência. À medida que as ameaças externas aumentavam, as comunidades se uniam para fortalecer seu abrigo. A construção de túneis se expandiu e novas câmaras foram escavadas. No entanto, é pertinente analisar como se mantinha a moral em um lugar tão afastado da luz do sol. Os relatos de celebrações e vida religiosa revelam como a fé se tornou uma fonte de força. As capelas escondidas serviam como refúgios de esperança. As consequências imediatas dessa vida subterrânea foram profundas. As comunidades não apenas sobreviveram, mas prosperaram, deixando um legado que se sente até hoje. No entanto, a pergunta persiste sobre o que aconteceu com aqueles que habitaram essas cavernas. A história não oferece respostas claras. Debate-se se foram finalmente liberados ou se permaneceram sob a terra, deixando para trás apenas suas histórias. Essas questões nos levam a questionar a narrativa construída. Os relatos de vida em Derinkuyu nos deixam com uma questão central. A história da cidade é rica em detalhes, mas também está cheia de sombras. À medida que aprofundamos nas cavernas, surge a pergunta sobre quais segredos aguardavam nas profundezas. Nas próximas sessões, exploraremos os mistérios não resolvidos que continuam a cercar Derinkuyu. Analisaremos quais enigmas persistem em seus túneis e quais respostas ainda estão por descobrir neste labirinto de pedra. Em um lugar onde o tempo parece ter parado, o futuro de Derinkuyu continua sendo um tema a ser desvendado. A revelação dos segredos de Derinkuyu não apenas fascinou historiadores e arqueólogos, mas também levantou uma série de questões que persistem em seus passagens. À medida que nos aprofundamos nas profundezas da cidade,
começamos a vislumbrar um contexto histórico que nos oferece pistas sobre sua construção e a finalidade de suas características. A história de Derinkuyu se entrelaça com o tecido da Capadócia, uma região que foi um crisol de civilizações. Desde os hititas até os bizantinos, os habitantes enfrentaram invasões que moldaram sua existência. A construção de uma cidade subterrânea se ergue como um testamento da necessidade de sobrevivência. Mas é pertinente analisar quais decisões específicas levaram à criação desta maravilha. Os primeiros indícios de Derinkuyu remontam a tempos dos hititas, por volta do segundo milênio antes de Cristo. No entanto, seria sob o domínio frígio e posteriormente o reino da Capadócia que a cidade começou a tomar forma. Presume-se que figuras-chave, como os líderes locais, puderam ter impulsionado a construção desta rede como refúgio. Mas à medida que a cidade se expandia, a pergunta persiste sobre se foi concebida unicamente como um refúgio militar ou se havia um propósito mais profundo. Com o passar do tempo, Derinkuyu se tornou um labirinto que abrigava milhares. Mas seu design continua sendo motivo de debate. A existência de grandes espaços de armazenamento e sistemas de ventilação levou a especulações sobre a vida cotidiana. No entanto, as características mais enigmáticas são aquelas sem uma função clara. Por exemplo, as enormes pedras de fechamento que bloqueiam algumas passagens foram uma medida defensiva ou seu propósito era ocultar algo mais? E as capelas e espaços de culto eram lugares de adoração ou tinham um significado mais profundo? À medida que exploramos esses interrogantes, não podemos deixar de notar a influência das mudanças políticas. Durante a era bizantina, a cidade se transformou em um refúgio cristão, e as adaptações refletem as decisões de líderes que buscavam preservar sua fé. No entanto, este período também deixou sua marca, fazendo com que alguns elementos sejam mais difíceis de interpretar. A mistura de estilos e funções contribuiu para a confusão. Apesar dos esforços, muitos desses mistérios permanecem sem respostas definitivas. Por exemplo, foram encontrados túneis que conectam Derinkuyu com outras cidades subterrâneas, mas seu propósito exato continua sendo um quebra-cabeça. Debate-se se eram rotas de fuga ou se estavam destinadas ao comércio. As teorias são numerosas, mas a verdade se perde na escuridão. A falta de evidência conclusiva deixa em aberto a pergunta sobre quais segredos aguardavam nas profundezas. O impacto imediato dessas questões não apenas afeta nossa compreensão, mas também questiona a interpretação da história. Os historiadores enfrentam a dificuldade de traçar uma linha clara entre a realidade e a especulação. Cada descoberta traz consigo mais perguntas. Os mistérios de Derinkuyu nos convidam a refletir sobre os legados que as civilizações deixam. A cidade é um monumento à resiliência, mas também um lembrete de que, apesar de nosso desejo de entender o passado, há aspectos que permanecem inacessíveis. É pertinente analisar quais outros segredos se escondem, à medida que nos preparamos para explorar o papel de Derinkuyu na identidade local da Capadócia. É fundamental considerar como esses mistérios influenciaram a cultura. Analisaremos de que maneira a história desta cidade teceu seus fios na vida contemporânea. A resposta nos levará a uma jornada que revela a conexão entre o passado e o presente. A conexão profunda entre Derinkuyu e seu entorno não é meramente física, é um laço que perdurou ao longo da história. A cidade subterrânea não apenas foi um refúgio, mas se tornou um símbolo de identidade para as comunidades da Capadócia. À medida que exploramos este capítulo, nos aprofundaremos no papel que desempenhou Derinkuyu na cultura local e como sua existência moldou a percepção do passado e do presente. A Capadócia, em sua vastidão geológica e cultural, foi o lar de diversas civilizações. Desde os hititas até os romanos, cada grupo deixou sua marca, mas foi o uso de Derinkuyu como refúgio que cimentou seu lugar na memória coletiva. Em um contexto histórico de invasões, a cidade subterrânea representava um bastião de resistência. As histórias daquelas épocas ainda ressoam nos relatos que são contados nas aldeias vizinhas. Os líderes locais, ao longo dos séculos, tomaram decisões críticas que afetaram a percepção de Derinkuyu. Em tempos de crise, as comunidades se uniram em torno de sua cidade subterrânea. Esta não era apenas uma estrutura, era um símbolo de unidade. As decisões de construir e manter esta cidade revelam a engenhosidade de seus habitantes. É pertinente analisar o que levou essas civilizações a adotar a vida subterrânea como refúgio.
O desenvolvimento de Derinkuyu como centro de vida subterrânea foi marcado por uma série de eventos que refletem a tenacidade de seus habitantes. Durante a chegada dos persas, por exemplo, a cidade se tornou um refúgio estratégico. Os relatos daquelas épocas narram como as famílias se retiravam às profundezas, buscando segurança em um labirinto de túneis. Embora a história tenha deixado incertezas, o impacto imediato desses refúgios foi a salvaguarda de vidas. Ainda se investigam os segredos dessas salas, onde gerações encontraram conforto. A influência de Derinkuyu se estende além de sua estrutura física. Sua existência influenciou a identidade local, criando um senso de pertencimento. A conexão emocional que os habitantes da Capadócia sentem por Derinkuyu é palpável. As histórias de seus ancestrais, que encontraram refúgio em suas profundezas, foram transmitidas de geração em geração. Este legado cultural tem sido fundamental para a construção de uma identidade comunitária. No entanto, a pergunta persiste sobre como a presença de Derinkuyu influenciou a vida cotidiana dos capadócios modernos. À medida que a região se torna um destino turístico, os habitantes enfrentam o desafio de equilibrar a preservação de sua herança com o desenvolvimento econômico. A cidade subterrânea se tornou um símbolo de orgulho, mas também suscitou debates sobre seu futuro. Discute-se se uma cidade que foi um refúgio em tempos de guerra pode continuar sendo um lugar de unidade em tempos de paz. A análise da identidade local em torno de Derinkuyu é complexa. Embora a cidade tenha sido objeto de admiração, seu papel como pilar da comunidade levanta questões sobre a relação entre espaços físicos e identidades culturais. É pertinente analisar o que significa para os habitantes viver à sombra de uma maravilha arquitetônica que foi testemunha de sua história e se o passado pode continuar enriquecendo o presente. À medida que as luzes do dia se desvanecem, Derinkuyu convida à reflexão. Este labirinto subterrâneo continua sendo um mistério. As histórias que são contadas são um lembrete constante de que a identidade de uma comunidade não se constrói apenas a partir de seu passado, mas também pela forma como esse passado se entrelaça com seu futuro. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, é crucial contemplar o futuro de Derinkuyu. A cidade, com sua rica história, enfrenta novos desafios. É pertinente analisar como este legado será preservado e que novas histórias surgirão enquanto a humanidade continua sua jornada em busca da identidade. A exploração desses temas nos levará a uma reflexão sobre o futuro de Derinkuyu. A conexão entre o passado e o presente de Derinkuyu não apenas persiste em seus corredores, mas também se projeta em um futuro incerto. Em um mundo que avança a um ritmo vertiginoso, a cidade subterrânea enfrenta desafios que podem determinar seu destino. A pergunta que nos fazemos é como os esforços de pesquisa e preservação se alinharão com as exigências de um ambiente em constante mudança. Em primeiro lugar, é essencial considerar o contexto histórico. Desde seu redescobrimento em 1963, a cidade tem sido objeto de um crescente interesse. No entanto, esse interesse não ocorre em um vácuo. A região da Capadócia tem experimentado transformações significativas. O aumento do turismo gerou um crescimento na economia, mas também levantou dilemas sobre o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação. Os governos e as organizações não governamentais se encontram em uma encruzilhada. Como preservar esse legado enquanto atraem milhares de visitantes? Nesse contexto, destacam-se personagens-chave que influenciaram a conservação. Entre eles, o Ministério da Cultura e Turismo da Turquia desempenhou um papel fundamental ao implementar políticas para proteger o patrimônio. Essas políticas incluíram a limitação de intervenções modernas e a promoção da pesquisa. No entanto, a pergunta persiste sobre se essas medidas serão suficientes para salvaguardar Derinkuyu. Especialistas em conservação estão avaliando as melhores práticas para garantir que a cidade não apenas sobreviva, mas prospere. O desenvolvimento dos eventos em torno da preservação de Derinkuyu é um relato de colaboração e conflito. Em 2021, uma equipe internacional de arqueólogos se reuniu para discutir os desafios. Foram analisadas as condições climáticas que afetam a estrutura e as técnicas modernas que poderiam ser aplicadas. No entanto, esse esforço se complicou pelas tensões entre interesses turísticos e objetivos de conservação. Debate-se como esses interesses podem ser reconciliados. A resposta pode estar em um modelo sustentável. As consequências imediatas dessas decisões são palpáveis.
Embora a inclusão de Derinkuyu na lista de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura tenha elevado seu perfil, também intensificou a pressão. As infraestruturas turísticas frequentemente colidem com a necessidade de preservar a essência da cidade. A sobreexploração pode levar à degradação. Portanto, o futuro de Derinkuyu não se limita à preservação de suas paredes. Trata-se de encontrar um equilíbrio. No entanto, à medida que essas questões são levantadas, surge uma questão que desafia os pesquisadores. Que segredos ainda aguardam nas profundezas de Derinkuyu? As escavações contínuas podem revelar mais sobre suas origens, mas também podem abrir a caixa de Pandora de novas questões éticas. Debate-se se estamos preparados para enfrentar a responsabilidade que implica desvelar mais mistérios. Enquanto o mundo enfrenta desafios como as mudanças climáticas, a pergunta sobre o destino de Derinkuyu se torna mais urgente. A maneira como a comunidade local e o governo abordarem esses desafios será crucial. A história de Derinkuyu é um testemunho da resiliência humana. É pertinente analisar se esse legado poderá perdurar ou se desvanecerá. A transição para o próximo capítulo se apresenta como um reflexo dessa incerteza. À medida que nos aprofundamos nas lições que Derinkuyu oferece sobre a resiliência humana, enfrentamos a pergunta crítica de que ensinamentos podemos extrair para enfrentar os desafios do presente e do futuro. A preservação de Derinkuyu revela lições ocultas em suas profundezas, onde a resiliência humana encontrou seu lar. À medida que as civilizações antigas enfrentavam a adversidade, seus habitantes não apenas buscavam refúgio. Criaram um legado que nos ensina sobre a capacidade de adaptação e a sobrevivência em tempos de incerteza. No contexto histórico de Derinkuyu, o ambiente político e social da Capadócia era marcado por invasões recorrentes. As civilizações que habitaram este território, desde os hititas até os seljúcidas, aprenderam a viver em um ambiente onde as ameaças faziam parte da vida. Essa necessidade de se resguardar levou à construção de uma das maravilhas mais notáveis da história. Uma cidade subterrânea que não apenas oferecia proteção, mas também refletia uma profunda compreensão das necessidades humanas. Os personagens-chave nesta narrativa são os líderes e comunidades que, diante de situações de crise, tomaram decisões audaciosas. Os hititas, por exemplo, foram pioneiros na utilização dos recursos naturais. Seu conhecimento da geologia local lhes permitiu projetar um sistema de túneis que não apenas servia como refúgio, mas também facilitava a vida. À medida que a história avançava, cada civilização que habitou Derinkuyu deixou sua marca, desde os cristãos que buscaram abrigo até os bizantinos que utilizaram a cidade para se proteger. Cada um desses grupos enfrentou desafios únicos e, por meio da cooperação e da inovação, transformaram um espaço destinado ao medo em um lar. Desenvolvendo esses eventos, podemos observar como a cidade de Derinkuyu se tornou um símbolo de sobrevivência. As invasões de povos vizinhos levaram a população a se refugiar em sua vasta rede subterrânea. Os corredores que conectavam as diferentes seções permitiam um fluxo de pessoas e recursos, garantindo que os habitantes pudessem se adaptar. A própria arquitetura de Derinkuyu se revela como um testemunho da criatividade humana. As engenhosas soluções de ventilação e as áreas de armazenamento são exemplos de como a necessidade aguça o engenho. No entanto, essas decisões não estavam isentas de consequências. Enquanto a construção de Derinkuyu permitiu que seus habitantes sobrevivessem, também gerou questões sobre o custo de tal vida subterrânea. Debate-se quais sacrifícios fizeram aqueles que escolheram viver na escuridão. A saúde física e mental dos habitantes se tornou um tema de análise que convida à reflexão sobre as escolhas de vida e a busca por segurança. As repercussões dessas decisões ressoam ao longo dos séculos, deixando um legado que continua a impactar. As lições de Derinkuyu sobre a resiliência são mais relevantes do que nunca em um mundo onde a incerteza se tornou a norma. É pertinente analisar como as comunidades contemporâneas enfrentam seus próprios desafios e o que podemos aprender daqueles antigos habitantes. No entanto, a análise de Derinkuyu não se limita à sua arquitetura ou à história de seus habitantes. Também levanta questões sobre a natureza do medo e da ambição. Debate-se se a busca por refúgio é um ato de sobrevivência ou uma manifestação da desesperança humana. Em sua essência, a história de Derinkuyu é um espelho que reflete não apenas a luta pela existência,
mas também a capacidade de adaptação que reside em cada um de nós. À medida que avançamos para o próximo capítulo, nos encontramos na interseção entre o passado e o futuro. O futuro de Derinkuyu, com seus mistérios ainda não resolvidos, se torna um ponto de partida para a exploração de seu legado. É pertinente analisar como esta cidade será preservada em um mundo em constante mudança. As respostas a essas perguntas nos aguardam na próxima etapa. No vasto legado da humanidade, a cidade subterrânea de Derinkuyu emerge como uma manifestação de um tempo distante, uma resposta notável às necessidades de um povo que buscava refúgio e continuidade. À medida que concluímos nossa jornada, é imperativo refletir sobre a profunda importância histórica de Derinkuyu e seu indiscutível lugar no patrimônio mundial. Durante séculos, os habitantes da Capadócia têm sido testemunhas de uma paisagem moldada por forças naturais e pela mão do homem. A região, conhecida por suas formações rochosas e sua rica história, tem sido um crisol de civilizações, desde os hititas até os bizantinos. Nesse contexto, Derinkuyu se ergue não apenas como um refúgio, mas como um símbolo da resiliência humana. Sua descoberta em 1963 por um residente, ao realizar reformas em sua casa, foi o despertar de um mistério que havia estado oculto. A história de Derinkuyu está entrelaçada com os destinos de líderes e povos que, em tempos de conflito, tomaram a decisão de buscar refúgio no subsolo, desde as invasões assírias até os cercos árabes. Cada civilização deixou sua marca nas estruturas labirínticas da cidade. As decisões de líderes como os reis hititas e os generais bizantinos, que escolheram a proteção das profundezas, são um testemunho do engenho humano. À medida que exploramos a vida cotidiana daqueles que habitaram Derinkuyu, nos deparamos com um mundo diferente. Em seus intrincados túneis, os habitantes desenvolveram sistemas de ventilação, métodos de armazenamento de alimentos e espaços comunitários que evidenciam a adaptabilidade. A complexidade dessas construções não apenas desafia nossa compreensão da arquitetura antiga, mas também levanta questões sobre a organização social. É pertinente analisar como esses povos conseguiram manter um senso de comunidade. No entanto, a história de Derinkuyu não é apenas uma crônica de sobrevivência, é uma paleta de cores culturais, desde sua transformação em um refúgio cristão durante a era bizantina até sua adaptação aos templos seljúcidas e otomanos. Cada época trouxe seu matiz. As capelas e espaços de culto são um lembrete do fervor espiritual que também encontrou seu lugar. Debate-se quais segredos de fé e esperança repousam nessas paredes. O redescobrimento de Derinkuyu no século XX marcou um novo capítulo, atraindo a atenção de arqueólogos e turistas. A abertura ao público permitiu que a cidade se tornasse um símbolo da herança cultural, mas também levantou questionamentos sobre a conservação. É pertinente analisar como se pode equilibrar o apelo do turismo com a necessidade de proteger um sítio tão vital. Ao longo desta exploração, temos sido testemunhas dos esforços de arqueólogos que, armados com tecnologias modernas, se propuseram a entender e preservar a complexa rede de Derinkuyu. Debate-se quais mistérios ainda permanecem ocultos, esperando para serem desvendados. As perguntas que surgem ao contemplar Derinkuyu são múltiplas. É esta cidade subterrânea um simples refúgio ou um símbolo da luta humana? Que lições podemos aprender? A importância histórica de Derinkuyu transcende sua função, representa um legado que fala da capacidade de adaptação das civilizações passadas. Ao olhar para o futuro, é essencial reconhecer que Derinkuyu não é apenas um sítio arqueológico, mas um monumento à história da humanidade. Sua inclusão na lista do Patrimônio Mundial é um reconhecimento de seu valor. À medida que avançamos, a preservação de Derinkuyu se torna um imperativo. A cidade não apenas nos oferece uma janela para o passado, mas também nos desafia a refletir sobre como valorizamos nosso patrimônio. Finalmente, ao fechar este capítulo, é crucial lembrar que cada passagem de Derinkuyu ressoa com as histórias daqueles que o habitaram. Suas vidas perduram no silêncio, lembrando-nos que, apesar das adversidades, a humanidade encontrou formas de resistir. A cidade subterrânea de Derinkuyu é um legado que nos convida a explorar não apenas sua história, mas também a nossa. Debate-se quais outros segredos aguardam, esperando para serem revelados. O mistério de Derinkuyu continua, um testemunho eterno do engenho humano.